Seu bebê de 2 meses só dorme no colo e pede o peito a cada hora de madrugada? O problema muitas vezes não é a fase, mas a falta de organização do dia. Quer entender o que muda para ele ir para o berço mais acordado, para dormir por volta das 21 horas e conseguir espaçar até 6 horas a primeira mamada da noite? Eu sou Flávia Panseri, consultora de sono infantil, e ajudo famílias a construírem uma rotina leve, personalizada e possível, sem engessar, respeitando o seu bebê. Nesse vídeo, você vai ver por que esperar até os 3 meses é um erro, como usar então a janela de sono sem medo, limitando as sonecas para que elas não atrapalhem o dia e como colocar para dormir perto das 21 horas, sabendo também como espaçar as mamadas da madrugada e como começar um ensino informal para o bebezinho ir mais acordado para o berço. E no final eu vou juntar tudo isso numa sequência para que o seu dia e noites fiquem mais previsíveis, sem forçar e sem deixar chorar desnecessariamente. Aos 2 meses, o bebê já precisa ter um horário regular para despertar pela manhã, sendo entre 6 a 7 horas da manhã. E como você vai descobrir esse horário? Se você ainda não sabe a preferência, a inclinação natural do seu bebê no horário de acordar pela manhã, você vai anotar por cerca de 7 a 10 dias os horários que ele tem preferência por acordar. E você vai fazer uma média aproximada. Se ele acorda mais vezes perto de 6 horas, 6h15, você limita o horário dele despertar pela manhã até 6h15 da manhã. Ou seja, se ele não estiver acordado naturalmente, então você vai despertá-lo. Pode ser que nessa lista que você faça as anotações tenham alguns dias que ele acorda às 7, outros dias 6h45, mas existirão horários mais aproximados que vão demonstrar para você a inclinação natural do seu bebê. E por que é importante que a gente tenha um horário muito aproximado para despertar o bebê? Para que a rotina dessa criança comece a se estabelecer e você consiga ter uma previsibilidade mínima, sabendo então o tempo que ele vai ficar acordado de janela de sono. Quando o horário de acordar do bebê é muito variado, um dia ele acorda às 6 horas da manhã, um dia ele acorda às 7 horas, o horário da primeira soneca do dia também fica muito variável e o horário de adormecer do bebê também modifica. E isso faz com que fique muito mais desafiador para a criança encontrar previsibilidade e para os pais identificarem as reais necessidades da criança. Aos 2 meses de idade, a janela de sono aproximada gira em torno de 1h15 a 1h30, mas você precisa sempre observar a sua criança. A janela de sono, ela é um guia e não um mapa. Essa quantidade de tempo você precisa distribuir as atividades que seu bebezinho vai fazer. Então, o que é importante sempre focar? O bebê acordou pela manhã? Você abre as janelas, expõe ele à luminosidade natural, conversa com a sua criança, tira daquela zona de conforto, daquela preguicinha. Troca a fralda do bebê e então você oferece uma mamada. A chance de seu bebê fazer uma boa mamada, uma mamada efetiva, é muito maior quando a gente deixa essa mamada no início da janela de sono e não no final. Porque o bebê está mais descansado, ele está mais apto a mamar realmente efetivamente e não fazer apenas um lanche. Depois que o seu bebezinho mamou, ele aguenta ainda um tempo acordado. Você pode passear com ele, você pode interagir, passear pela casa. Se o seu bebê tem uma rápida digestão, você consegue até colocar ele um tempinho no tapete de atividades. Lembrando que próximo ali, né, quando vai chegando no final da janela de sono, 1h15, 1h30, o seu bebê precisa ser encaminhado para adormecer. A grande maioria das crianças vão precisar desse incentivo, ou seja, naturalmente, principalmente nesse começo, é difícil com que elas se desliguem e peçam para adormecer. O que pode acontecer é o bebê ficar um pouco mais resmunguento, pedir um pouquinho mais de colo, perder um pouco o interesse, né, em interagir. Então você pode já começar a fazer um leve ritual de soneca com o seu bebê. E o que é isso? São passos simples que você vai executar antes de levar a tua criança, por exemplo, lá pro bercinho, lá pro quarto para fazer ela adormecer. Então vamos imaginar que seu bebê acordou, você trocou a fraldinha dele, ele mamou bem, fez uma mamada bem efetiva, você interagiu um pouquinho com ele e então vai se aproximando do final da janela de sono. Você pode pegar o seu bebezinho, você tá ali na sala com ele no tapetinho de atividades, você pega ele no colo, pode começar a passear pela casa, mostrando as janelas pro bebê, por exemplo, cantando sempre a mesma musiquinha, como se você quisesse acalmar um pouco os ânimos e todos os dias repetindo isso, você vai dando sinais pro corpo do seu bebê que em seguida vem o momento de adormecer. Então você vai até o quarto e pode começar a preparar o ambiente para o seu bebê adormecer com ele ainda no colo. Então, somente depois disso, de ter preparado esse corpo do seu bebê para então adormecer,
é que você vai iniciar a soneca. Esse ritual é coisa rápida, questão de 5 minutinhos no máximo, não precisa perder muito tempo nisso, mas é importante que você vá sinalizando, repetindo isso todos os dias para que o seu bebê, com o passar do tempo, entenda que aqueles passos, eles antecedem o momento de adormecer e isso facilita o relaxamento dele. Com 2 meses de vida, o bebezinho faz em média 5 sonecas por dia. E aqui existe um ponto muito interessante. Você precisa sim limitar a duração das sonecas do seu bebê. A grande maioria das mães estão muito preocupadas com como fazer o bebezinho adormecer, mas esquecem que dormir demais também atrapalha o sono noturno e muito. Então, nessa fase, diferentemente lá do recém-nascido, a gente precisa limitar a duração da soneca para no máximo 1h30 de duração cada. Não é que todas essas sonecas, as 5, precisem ter 1h30, mas se alguma delas estiver ultrapassando de 1h30, você precisa então acordar o seu bebezinho. Isso é importante para que as sonecas fiquem distribuídas ao longo do dia, para que o seu bebezinho tenha tempo de ficar acordado, tenha tempo de mamar, tenha tempo de interação e não passe muitas horas seguidas dormindo, porque aí ele perde mamada, ele perde o momento de interação e ele vai acabar pedindo isso à noite, porque foi dormir sem estar, bem alimentado e também ele não gastou toda a energia que tinha, então vai dormir com uma baixa pressão de sono. Além disso, tem que tomar muito cuidado com o horário da última soneca. Por quê? Se a gente deixa a última soneca acontecer muito tarde, esse bebezinho ele vai provavelmente entrar no soninho noturno com pouca pressão de sono. E aí ou ele briga para adormecer, ou esse bebezinho até adormece, mas fica acordando cada pouco. Então, sabendo que um bebezinho de 2 meses, ele pode adormecer por volta de 21 horas, e eu sei que uma média aproximada de janela de sono do meu bebezinho é de mais ou menos 1h15, 1h30, eu vou fazer essa conta de trás para frente. Então, 21 horas é um horário legal para levar meu bebê de 2 meses dormir, eu diminuo mais ou menos 1h30 disso. Então, eu sei que mais ou menos por 19h30 é o horário que precisa estar acontecendo, ele precisa estar acordando da última soneca do dia. Não sendo levado para dormir, mas acordando dessa última soneca. E aqui entra um erro muito comum. Quando as famílias sabem dessa informação que eu acabei de falar, querem engessar o dia do bebê, ou seja, querem cronometrar todos os dias para acontecer da mesma forma. E por favor, não traga esse peso para a sua maternidade nem para a rotina do seu bebê. A ideia aqui é ter uma base. Então vamos imaginar que hoje o seu bebezinho pegou no sono na última soneca 19 horas. E você sabe que mais ou menos 19h30 ele precisa estar acordando dessa última soneca. Você pode deixar ele fazer essa soneca até 19h40, 19h45, não tem problema os minutinhos a mais, os minutinhos a menos. Agora, o que a gente não vai fazer é, de repente, seu bebê dormir às 19 horas, essa última soneca, você deixar ele fazer um sono longo até 21 horas, por exemplo, e aí querer que logo em seguida ele já adormeça para entrar no soninho noturno. Isso não vai acontecer. Então, ter esses horários, saber os horários limites da última soneca, ajudam a família a se balizar nesse final de dia, mas não engessar o horário de adormecer do bebezinho, tá? E aí, o horário de adormecer dele já pode ser um pouquinho mais cedo. Então, quando a gente tem um recém-nascido, o horário dele entrar no soninho noturno, que favorece essa melhor noite de sono, é por volta de 22, 23 horas. Quando eu tenho um bebezinho de 1 mês, isso já vem para um pouquinho mais cedo, por volta das 22 horas. E quando eu tenho um bebê de 2 meses, isso fica mais próximo de 21 horas. Ou seja, à medida que o bebê vai crescendo, ele vai tendo uma maior necessidade de horas de sono noturno. Então, vai antecipando cada vez mais. Então, é muito importante que mesmo o seu bebezinho indo adormecer nesse horário, você deixe o ambiente de sono no final do dia preparado. Ou seja, a partir das 18 horas, é muito importante que você diminua as luzes da casa, diminua o ritmo, fale com um tom de voz mais baixo, não exponha o bebê a muita claridade, a muita conversa, a telas, para que você vá preparando esse corpinho. Mesmo que ele faça sonecas após as 18 horas, esse ambiente precisa ir sinalizando para ele que já é noite, que já é um ambiente mais tranquilo para ele estar adormecendo. E aqui é um ponto muito importante. Se a gente tem essa média, do bebezinho ir dormir por volta das 21 horas, eu sei que a janela de sono dele, vou arredondar ali para 1h15, 1h30, Então, 19h30, ele vai estar acordando em média da última soneca. A gente tem sempre que se programar para o que vai acontecer à frente. Então, se o banho faz parte do ritual de sono noturno do bebê, eu não vou deixar para dar esse banho 10 para as 9 da noite, porque aí esse bebê já vai tomar o banho muito cansado. Provavelmente ele chore, provavelmente ele brigue, provavelmente ele lute para
sair desse banho e aí transforme esse ritual que seria calmo e tranquilo em algo muito estressante para o bebê e também para toda a família. Além disso, se a gente deixa para fazer todos os passos muito próximos do final da janela, como o banho ou inclusive a mamada noturna, a tendência é que esse bebê, além de ficar estressado pós-banho, ele também não consiga mamar efetivamente. E aí este já começa a noite com um problema. O bebê adormeceu sem ter enchido o tanquinho dele. É como se ele tivesse ido lá no posto de gasolina e colocado R$10, em vez dele encher o tanque para então rodar uma boa quilometragem na madrugada. Então, distribua o tempo de duração mais ou menos desses eventos que acontecem na última janela. Então, você se programa. O bebezinho acordou às 19h30, ou eu tive que acordar ele da última soneca às 19h30. Se eu levo, em média, meia hora para dar o banho no bebê, tô falando, né, exemplos assim mais arredondados. Se o bebê leva mais meia hora para ele estar mamando, eu vou imaginar, vou tentar programar esses eventos para que eu consiga fazer dentro da janela e antes do fim dessa janela de sono eu consiga então ter terminado tudo isso. Então, por exemplo, se essa aqui é a última janela de sono do bebê, aqui 21 horas, eu não vou deixar para dar a mamada aqui e o banho aqui assim ou vice-versa. Eu vou distribuindo isso ao longo do caminho para o bebê ter tempo do banho, ter tempo de mamar e mamar bem. Então, se o bebê vai dormir por volta de 21 horas, eu não vou dar mamada 10 para as 9. Eu dou mamada um pouquinho antes para ele mamar bem, ele mamar efetivamente. E aí, então, ele entrar nessa noite, né, com um tanquinho abastecido. Me conta aqui nos comentários, qual ajuste você vai fazer primeiro hoje? Limitar as sonecas ou acertar as janelas de sono? Aos 2 meses, nós já temos um padrão muito mais organizado de jejum noturno e o que esperar das mamadas noturnas estão muito mais claras. Então, um bebezinho de 2 meses, ele já consegue espaçar de 5 a 6 horas a primeira mamada da noite. Então vamos imaginar que o bebezinho, ele mamou antes de adormecer. Então essa mamada ali antes das 21 horas, né? A gente vai contar o quê? Fez uma boa mamada antes de adormecer? Eu vou jogar essa conta pra frente, ou seja, se ele mamou 20 e 30, por exemplo, eu vou jogar 5 a 6 horas pra frente, para que eu saiba qual é o horário que tem que acontecer a primeira mamada da noite. Então, a primeira mamada da noite não vai acontecer antes desse intervalo de tempo. Flávia, mas se meu bebezinho acordar antes do que isso? Se ele é um bebê saudável, se ele está mamando bem durante o dia, se ele está ganhando um bom peso, se ele mamou bem antes de adormecer, ele até pode acordar, mas não significa que seja por fome. E aqui é um erro que muitas famílias acabam cometendo sem perceber. Fazer o bebezinho adormecer toda vez que ele acorda na madrugada, sempre induzindo através da mamada, seja no seio, seja com a fórmula. E isso acaba se tornando um grande problema no médio e no longo prazo, porque aí você está oferecendo mamada para o bebê no momento onde ele não tem fome e criando o hábito dele sempre voltar a adormecer através da sucção. Então lembra, o bebezinho acordou, primeiro para e pensa, ele mamou bem de dia? Ele mamou bem antes de adormecer? Tá ganhando peso? Tá tudo certo com o meu bebê? Então eu vou lá, vou acolher meu bebezinho, seja no colinho, seja ninando, dando um tapinha no bumbum dele, mas eu não preciso oferecer a mamada para ele. E aí eu vou deixar para essa mamada acontecer somente 6 a 8 horas após essa mamada que ele fez antes de adormecer. Quando esse bebezinho, né, então for mamar depois desse intervalo, né, que a gente espera ali no mínimo 5 a 6 horas, essa mamada precisa ser efetiva. Então nada de dar mamar deitada, nada de dar mamar pro bebezinho sem perceber se ele está mamando bem. Porque é noite, o bebezinho vem pro colo, é quentinho, nós também estamos com sono, então às vezes a gente pode ou pegar no sono ou deixar o bebezinho fazer uma sucção não nutritiva, ou ele mamar, digamos, 50% da capacidade que ele precisa, em vez de encher realmente, né, o tanquinho para rodar essa boa quilometragem depois. Então, essa mamada da noite, da madrugada, precisa ser realmente muito efetiva. Após isso, né, depois que o bebezinho fez essa mamada, se ele precisar de uma próxima mamada, não antes do que 3 a 4 horas depois dessa. Então, vamos imaginar, mamou antes de adormecer, a primeira mamada da madrugada 5 a 6 horas depois e a segunda mamada no mínimo 3 a 4 horas depois dessa primeira. Por isso que é tão importante com que essa primeira mamada da madrugada do bebê enche o tanquinho, porque mesmo que ele venha a acordar nesse intervalo de tempo, antes das 3 a 4 horas, ele não precisa mamar.
E aqui a gente tem que ter muita consciência, porque nesse tamanho o bebezinho já tem alguns padrões de sono muito mais organizados do que, por exemplo, um recém-nascido. E a gente já tem outros recursos para também acalmar esse nosso bebê. Se sempre é pego o atalho na madrugada, fazendo o bebê voltar a adormecer sugando, é isso que ele vai aprender e é isso que ele vai continuar pedindo. Se esse passo a passo por idade te ajuda a ter noites mais leves, se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações. Aqui você encontra orientação prática para cada fase, sempre respeitando o seu bebê e a rotina da sua família. E agora, um ponto-chave que deixa muitas famílias com dúvidas. Será que a gente já pode levar o bebezinho de 2 meses mais acordadinho para o berço e começar a ensinar a autonomia de sono? E sim, a resposta é sim, desde que primeiro a gente organize todo esse básico bem feito, toda uma rotina que propicie esse bebezinho a adormecer com uma boa pressão de sono, a ter as mamadas realmente efetivas e que esse bebezinho já tenha esse espaçamento ali de mamada à noite. E aí então a gente vai começar o ensino que eu chamo de informal. Ou seja, a gente vai dar oportunidade para esse bebezinho aos poucos, com calma, sem metas mais rígidas ou organizadas. A gente vai propiciar um ambiente adequado para o bebezinho dormir. A gente vai oferecer aquela mamada que eu comentei antes, sem ser lá no final da janela, para que o quê? Se o banho faz parte do ritual, você oferece o banho, você oferece a mamada e o bebezinho encerra essa mamada já provavelmente com sono ou bastante sonolento, mas sem estar adormecendo. E aí antes você fazia ele adormecer aqui no colo. A partir do momento que você organizou tudo isso que a gente conversou anteriormente, então você pode começar a segurar ele no colinho, como você já fazia, dar uma leve ninada nele, mas pode colocar ele um pouquinho mais acordadinho no berço. Você vai ficar ali ao lado, você pode passar a mão no seu bebezinho, pode dar batidinha no bumbum, você vai continuar ali. Se ele resmungar, se ele se mexer, você não precisa tirar ele do berço. Mas caso ele venha a chorar, você vai passar a mãozinha nele, vai conversar com ele. Se ele não se acalmar, você pega, traz pro colo, acalma ele, relaxa o bebê novamente. Não deixa ele dormir no colo, mas relaxa ele e vai devolvê-lo ao berço novamente. Esse ensino você vai fazendo através da observação e da oportunidade. Você observa o seu bebezinho, você dá a oportunidade para ele e você pega ele novamente no seu colo. Você vai participar desse processo, você vai acolher o seu bebê, você não vai deixar ele abandonado lá no berço chorando. A ideia não é essa. É um ensino informal, como se a gente estivesse apresentando para o bebê uma nova possibilidade, mas dizendo para ele, eu tô aqui, eu continuo aqui contigo. Aí você vai começar isso pelo início da noite, depois da madrugada, e então você pode oferecer isso nas sonecas. Tudo isso com calma, com paciência e com constância, sabendo que às vezes durante uma semana você vai tentar 5 dias, não vai funcionar, e de repente pode ser que 2, 3 dias funcione, outro dia não funcione e assim por diante. Por isso que eu falei que é um ensino informal, mas não esperem milagrosamente que o bebezinho passe a aprender a ir mais acordadinho para o berço, a ter mais autonomia, se isso não for ensinado a ele. Agora vai uma opinião direta. Esperar fazer 3 meses para começar a ensinar o bebezinho a dormir bem é um grande erro. Aos 2 meses já dá pra gente organizar o dia e a noite do bebê, ajustando as janelas, limitando as sonecas e antecipando o horário de dormir e então começando aquele ensino mais informal para o bebê ir para o berço. E aí, quanto mais é adiado isso, mais as associações de sono acabam se consolidando. O bebê que só dorme mamando, o bebê que só dorme no colo. Então vamos aos 4 passos para você começar a aplicar hoje. O primeiro, definir o horário de acordar do bebê e então começar a deixar ele acordadinho cerca de 1 hora e meia, limitando as sonequinhas do dia e também levando para dormir por volta das 21 horas. Então depois você começa a espaçar as mamadas, a primeira do mínimo de 5 a 6 horas e a segunda de 3 a 4 horas depois da primeira, acolhendo os despertares sem transformar todos eles em sucção. Essa é uma base que tira o peso do seu colo, reduz as mamadas, de lanchinhos para mamadas de verdade e constrói aos poucos autonomia com respeito e com proximidade do bebê. Continue agora com os vídeos do canal sobre janela de sono por idade e sobre como colocar o bebê no berço sem chorar. Eles complementam exatamente o que você viu aqui.